Hello everyone! Welcome to our live! Vamos lá, vamos entrando. Hoje, revisão, preposição to e for, hein? Hello, Lucas! How are you? Deixa eu ver aqui o pessoal que tá entrando. Acabamos de iniciar nosso 21º dia de live. Nós estamos atualmente, nesse intensivo de 45 dias. Então, se você é novo aqui na live, já fica aqui. Porque, estamos ali quase chegando à metade, né? Mas você ainda não perdeu muita coisa, até porque dá pra assistir as lives passadas, hein? As lives passadas, elas ficam salvas lá no canal da Rede Vizinha. Tem acesso lá no link da bio. E hoje nós vamos falar, como eu acabei de falar, né? De preposições, especificamente, prepositions. Então, to. Eu deveria ter colocado em inglês, né? Eu vou colocar assim, and for, ok? Nós vimos as regrinhas em relação a essas preposições segunda e terça-feira, e hoje, quarta, vai ser a revisão. Good evening, é Santana, Guaci, who else? Ah, que elogio, é Santana! Teacher maravilhosa, isso aí. Sabrina, hello! Vamos lá, vamos comentando aí um hi, teacher. Enquanto o pessoal vai entrando, né? Eu acabei de iniciar a live, vou deixar um tempinho pro pessoal conseguir entrar, né? Quero também já avisar para quem tá chegando agora. Seguinte, tem o grupo, a nossa comunidade gratuita para você receber o material. Como que faz para receber o material gratuito da aula? Só bater a meta de curtidas. Então, a nossa meta é 200k. Acabamos de iniciar a live, tá? Faz 2 minutos. Então, conseguimos até agora 800 curtidas. Até o final da live, 8h30, nós temos que bater 200k de curtidas para liberar gratuitamente os materiais. Que materiais são esses? O material com as frases da aula de hoje, vou mostrar aqui pra vocês, mais o quiz de revisão, tá? Então, esse material com as frases, tanto em português, deixa eu diminuir o brilho, tanto em português quanto em inglês, depois do gabarito, né, pra vocês estudarem, quanto também quizzes de fixação. Eu vou mostrar o exemplo de ontem, O quiz que eu mandei ontem, o pessoal bateu a meta da live. Mandei esse quiz para eles lá no grupo. Expressing purpose with to and for. Expressando o propósito com to e for. Então, para vocês ganharem acesso a esse material gratuitamente, vamos bater nossa meta. Já estamos em quase 3k de curtidas. Até o final da live, 200. E para você acessar o nosso grupo, para você ter acesso a esses materiais, vou falar pra vocês que a forma mais fácil, assim, de não dar erro, é você vir nessa rede social vizinha e pesquisar @teachercamilaotaviano, tá? Teacher Camila Otaviano, clica aqui no link da bio. E o quarto botão é o do grupo. Theo, Tatiana, good evening, Emerson. Olha, grupo Zap Teacher Camila. Continue to destination. Aqui no TikTok também tem o link na bio, mas ele geralmente dá erro por conta de segurança, por conta desse aplicativo, né? O TikTok e esse aplicativo aqui, eles não dão, não sei, dá sempre problema. Então, por isso, se você quer fazer parte do grupo, não quer que dê erro, vai lá na rede vizinha, pesquisa Teacher Camila Otaviano, link da bio por lá. É por lá que eu encaminho pra vocês, os materiais, tá? Lá no grupo. Os quiz que eu apanho, kkk. Porque é tudo em inglês, mas eu tento fazer mesmo assim, exatamente. É tudo em inglês, é pra você fixar melhor o conteúdo, né? Mas é bom pra você treinar, você ver o quanto que você realmente entendeu do conteúdo da live, né? Então tem que ir fazendo esforcinho ali. Hello, Lígia, good evening. Então vamos lá? Olha, hoje a nossa live, ela tá bem tranquila. Nós vamos fazer prática, tá? Hoje vamos pegar aqui, revisar rapidamente as 4 regrinhas, tanto da preposição to quanto da preposição for, que nós pegamos, ok? E aí, vamos fazer só prática. Então, vamos lá? As preposições to e for, vocês vão pensar, vocês vão... Se for para traduzir em português, traduzir como se fosse a preposição para.
Às vezes pode ser que traduza de outra forma, como por. Quando for dessa forma, vocês vão entender o porquê. A maioria das vezes vai ser o para, tá? Então vamos lá, eu vou começar falando das regrinhas do to. Então, revisão. Inclusive, se você lembrar, pode também colocando aí. Deixa eu pegar aqui rapidão. Ó, então a primeira regrinha, inclusive a mais utilizada, né, que eu sempre, a mais óbvia também, é para falar de transporte. Especificamente, quando você está se locomovendo, né? Como é que eu coloquei aqui, ó? Movimento, né? Vamos de exemplo? Já vou começar a pegar os exemplos lá do nosso material da aula de hoje. Deixa eu ver, ó. Então, eu vou pegar. Seguinte frase. Eu vou para a escola toda manhã. Já comenta aí. Eu vou para a escola toda manhã. Então, primeira regrinha que estamos revisando. Olha aqui o para. Esse para, ele indica deslocamento. Ah, era essa palavra que eu estava procurando. Peraí, ó. Vou apagar isso tudo. Melhor ainda, gente. Deslocamento. Eu não estava lembrando a palavra. Ali nas minhas anotações eu coloquei outra. Deslocamento. Então, sempre que estivermos indicando deslocamento, esse para aqui vai ser a preposição to. Isso é outra coisa, né? Deslocamento vai ser a preposição to, tá? Então, vamos lá? Comentem aí, como é que vai ficar essa primeira frase? Eu vou passar bem rápido, já que hoje é revisão, estamos revisando o que já vimos anteriormente. Pera aí, perdão, pessoal. Deixa eu pegar aqui, rapidão. Confirmar. Pronto. Fica tranquilo, já bloqueei, pessoal. Eu vou para a escola toda manhã. Estou indicando deslocamento. Então, eu vou utilizar I. Olha, eu estou falando também de uma ação rotineira. Eu não estou falando que eu vou futuro. Estou falando que eu vou todos os dias, todas as manhãs. Então, continuando no presente. I go to school toda manhã. Every morning. Perdão. Ok? Então, essa é a nossa primeira regrinha. I go to school every morning. Para indicar deslocamento. Ok? Tranquilo aqui, né? Já posso passar para a próxima? Manda um joinha se você entendeu. Vou passar agora para a próxima regrinha do to. Estamos pegando primeiramente a preposição to, tá? Deixa eu ver aqui, joinha, tá ótimo. Então, vamos lá. Segundo, indicar destinatário, né, receptor de alguma ação. Então, número 2. Destinatário barra receptor de uma ação, também vamos utilizar o to. Não são todas as ações, mas, ó, os verbos que eu vou colocar aqui, vocês vão utilizar o to para indicar que a pessoa está recebendo essa ação. Por exemplo, o verbo give, o verbo send, que é o verbo enviar, então, ó, o verbo dar, enviar, o verbo talk, ok? Deixa eu ver, acho que tem mais algum aqui, ó. Ah, tem sim, explain. Tem alguns outros verbos que se encaixam aqui, ok? Então, quando nós utilizamos esses verbos, e aí estamos indicando depois o destinatário, quem está recebendo essa ação, vai ter o to ali, tá? Por exemplo,
Ó, eu preciso enviar uma mensagem para ela. Opa! Perdão, essa foi a minha garrafinha. Caiu. Exemplo, eu preciso enviar uma mensagem para ela. Vamos lá. Olha, verbo enviar. Acabei de falar sobre ele, né? Que é o verbo send. Então, esse verbo send... Desculpa, gente, tô deixando tudo cair hoje. Credo, que isso? Tô querendo pegar uma outra caneta. Esse verbo send, ele está indicando que ela vai ser a receptora, né? Ela é destinatária dessa ação. Então, esse para vai ser a preposição to de novo. Aqui, às vezes, causa uma dúvida nos alunos, porque quando nós formos pegar o for, também vamos ter uma regra que indica destinatário. Só que a diferença é porque naquela regra não vamos utilizar nenhum desses verbos, não é destinatário de ação, é destinatário de receber algo, né? Então, por isso que é um pouco diferente, tá? Então, ó, essa frase, já tô vendo vocês comentando, ó, o Rafael, 3CJ, isso mesmo, vai ficar, ó, I need, que é o verbo precisar, to send. Esse primeiro to, ele não tá aqui como a preposição. Ele tá aqui por conta do verbo tá no infinitivo, tá sem conjugação. Enviar. Um verbo em inglês sem conjugação, a gente coloca o to na frente. Então, não pensa nele como a regrinha que nós estamos vendo agora, tá? Ele não está sendo utilizado como preposição nesse primeiro caso. I need to send uma mensagem. A message to, como ela vai receber, se ela que recebe a ação, vai ser o her, tá? I need to send a message to her, ok? Pandora está bem? Olha, ela tá bem aqui, assim. Hoje, ai, eu tô com uma dorzinha de pegar ela, mas eu vou pegar pra mostrar pra vocês. Ela tá super bem, vem cá, neném. Só pra mostrar pro pessoal. Ó, essa daqui é a Pandora, vocês estão vendo aqui, ó. Já tá até sem o cone. Essa daqui é a área que foi raspada, que fizeram. Não dá nem pra ver, gente, já fechou completamente. A área que foi raspada, que tiveram que fazer a sutura dela. Tá linda. Agora só tem que crescer o pelo de volta. Quer dizer, não pode tocar, ela ainda tá meio sensível ali, mas tá totalmente fechado já. Né, meu amor? Só pra mostrar, só pra eles verem que ela tá tudo bem. Que você tá bem. Hoje deu pra pegar que ela tava... Agora ela saiu. Ela tava aqui do lado no sofá. Vamos lá? Enorme. É aquela pequenininha também. Mas ela pesa 5 quilos e 5 quilos pra um gato, na verdade, já tá ali... Acho que não é obeso ainda, mas tá gordinho. Ela tem que emagrecer, verdade. Vamos lá? Então, ó, pegar aqui, né? Destinatário, utilizando ali os verbos, tá? Indicar receptor de uma ação. Vamos utilizar ali o to, ok? 33 não, pra que apelido? Também não é tanto. Não é tanto, é 9, gente. É 9 gatos. Tem uma gata que eu nunca vou conseguir mostrar ela pra vocês, porque ela é tão arisca que ela não deixa nem eu pegar ela no colo. Eu já tenho ela já tá comigo, vai fazer 2 anos. Ela é gêmea da Pandora, inclusive. E ela nunca deixa eu pegar no colo. Ela é arisca até hoje, não tem jeito. O restante é tranquilo. Terceira regra, quando utilizar o to, para indicar propósito barra intenção. Então, também vai ser o to. Vamos pegar aqui um exemplo? Ó, por exemplo, eu vou para a academia para o quê? Para me exercitar.
Inclusive, tem que fazer uma observação aqui, ó. Propósito, intenção, seguido de ação. Aí sim vocês vão utilizar o to, tá? Vamos analisar essa primeira frase. Então, para relembrar, ok? Arthur, na live de hoje nós não vamos falar sobre o passado, mas acredito que, sem ser semana que vem, na próxima a gente já vai ter essa aula sobre o simple past. Tá chegando. Estamos seguindo ali a sequência, né, do cronograma. Eu vou para a academia para fazer o quê? Para me exercitar. Então, temos dois pares aqui. O primeiro par, a gente já até pegou a regrinha. Eu vou para a academia e estou indicando o deslocamento. Então, eu vou utilizar o to, né? É a primeira regra que pegamos hoje. Esse segundo, como logo depois do para, como o motivo, né, a razão do porquê eu vou para a academia é uma ação, me exercitar, eu também então vou utilizar a preposição to nessa frase. Tá bom? Então vai ter dois to's. Não fica estranho. Eu sei que tem muitos alunos que falam, nossa, mas não fica repetitivo? Não, gente, fica normal a frase, tá? Então vai ficar, ó, esse voo eu não tô falando futuro, eu estou falando presente, o motivo do porquê eu vou. Então vai ser ainda go, tá? O verbo ir no presente. I go to a academia, the gym. Para de novo aqui o to. Pode utilizar o exercise. Eu acho que eu já fiz essa frase anteriormente, né? Ou, como eu falei, acho que na live de segunda-feira, também temos o phrasal verb work out. Que work out é se exercitar, malhar, na verdade, né? Que dá na mesma, tá? I go to the gym to work out. Pode ser também, ok? Vamos lá? Thank you, Doizima! Vamos lá, vou apagar aqui e agora nós vamos para a quarta, tá? Quarta regrinha e última do to, depois a gente vai revisar as do for. Lembrando que hoje é aula de revisão, por isso que eu também tô indo rápido, tá? Só para relembrar e aí a gente vai fazer a prática hoje dos dois. Não precisa do myself, não é Santana? Em português a gente tem um reflexivo, né? Para me exercitar. Essa ação em inglês, eles não veem como se fosse uma ação reflexiva. Para eles faz sentido você só falar para malhar. Sabe como malhar em português não precisa de não precisa de um pronome reflexivo porque não exatamente reflete de volta? Então, em inglês, para eles, exercitar, malhar, também não precisa de um pronome reflexivo, tá? Última, vou pegar aqui, ó, para nós falarmos, ó, quarto. Não tá mais pegando, deixa eu pegar uma outra. Deixa eu ver aqui. Eu vou usar a azulzinha. Qual que tá funcionando? Acho que é essa. Tá, vamos lá. Então, para nós falarmos sobre comportamento. Comportamento. Ok? Barra, como que eu coloquei aqui também? Relação entre pessoas, tá? Relação entre pessoas. Vamos também utilizar a preposição to. Deixa eu ver se tá ali. Pegou tudinho. Vamos pegar então aqui uma frase de exemplo? Olha só. Ele é mal criado com a irmã dele. Vamos lá. Eu utilizei mal criado só para não utilizar porque eu acho que vai repetir, né? Nós em português também utilizamos a palavra rude, né? Vamos lá. Ele é... Exemplo. Ele é... Eu vou colocar o rude mesmo, tá? Vai repetir em inglês. Aqui em português a gente também utiliza. Ele é rude com a irmã dele. Vamos lá? Esse daqui confunde bastante. Por quê? Nesse caso, não tem aqui a preposição para. Lembra que eu falei que a maioria das vezes vamos traduzir como um para, mas nem sempre. Nessa frase, a gente vai utilizar o to porque fala de comportamento, behavior, né? Relação entre pessoas. Aqui, ó,
Ele é rude com. Então, a melhor combinação nesses casos é utilizar ali, nesse com, utilizar a preposição to. Não que a preposição with estaria incorreta, não estaria. Mas a melhor combinação é com to. Perdão, gente. Essa é a gata. Uma outra gata. Então, aqui vai ficar, ó, em inglês agora. He is... Peraí, deixa eu ver. Rapidão, perdão, gente. Ela tá bem. É só, às vezes eu fico, será que ela tá morrendo? Será que ela tá bem? Ela tá ótima, só tá querendo chamar atenção. He is rude to a irmã dele. Nós temos aqui um possessivo, tá? O possessivo, ele está junto do que ele está indicando posse. Então, vai vir pra frente. Lembra que a gente falou desse macete em português? Se em português ficou junto do que está indicando posse, coloca na frente. To his sister. E aí, por conta do possessivo vir na frente, não tem aqui o artigo a, ok? Não é para! Então, na maioria das vezes a gente traduz o to como para. O que vocês têm que tomar cuidado? Eu sei, ajuda a gente entender qual que é a melhor tradução. Ajuda você a pensar que to é para, mas nem sempre. Por isso que a tradução às vezes pode te atrapalhar. Porque você não tem que pensar em to como sempre a tradução do para. Você tem que pensar no to em quais situações, em quais contextos você vai utilizar. Então, sempre pensa nos contextos que pegamos hoje na aula. Indicar comportamento, falar de deslocamento, propósito ou intenção, seguido de ação. Pensa no contexto e não na tradução em si, tá? Teacher, não leva o S. He is rude to his sister. Onde seria o S? Opa! Deixa eu ver aqui se alguém comentou. Guaci, onde você ficou em dúvida que teria um S? Ó, aqui nós já temos a conjugação... Ah, tá bom, pra que apelido? Rude. Não, rude, nós estamos falando dele ser rude, né? Rude aqui é o aditivo, tá? Então, aditivo a gente não conjuga, a gente conjuga verbo, tá, pessoal? Então, ó, o verbo que vai ser conjugado aqui é o verbo ser, tá bom? O verbo ser, e ele tá sendo conjugado na terceira pessoa, is, tá? Agora sim. Vamos lá? Pegamos então aqui a revisão do to. Vamos agora revisar o for, tá? O with também poderia utilizar, perguntaram, né? With pode, a melhor combinação seria com to, mas não estaria incorreto você utilizar o with. Vamos lá, deixa eu tirar agora daqui, que agora o nosso foco vai ser for. Primeira regrinha de quando utilizar o for. Deixa eu seguir aqui como eu tinha colocado para vocês antes. Indicar duração de tempo. Vamos utilizar o for. E nesse caso, tá vendo porque não dá para sempre traduzir como para? Quando nós indicamos duração de tempo, em português a gente pensa na preposição por. Vai ser essa. Então, pensando assim, né? Vamos de exemplo? Deixa eu ver, ó. Cadê, ó? Eu sempre corro por 2 horas de manhã. Ficou meio estranho, né? Mas é só pra gente poder utilizar o por, tá? Eu sempre corro. Ah, não, tá certo. Quer dizer, é só tirar o de manhã. Eu sempre corro por 2 horas. Sei lá. Ou eu corro por 2 horas. Vamos só manter essa primeira parte, tá? Vamos lá. Quem já colocou in the morning não tem problema. É só... É que eu queria falar de uma ação rotineira, mas sem problema. Vamos manter assim. Eu sempre corro por 2 horas, para indicar duração de tempo, tá? Então, olha só. Por 2 horas, indicando duração. Quando nós formos falar dessa duração em horas, vai utilizar normal o numeral. 2 hours, tá bom? Vai ficar então, ó. Eu sempre.
um advérbio aqui de frequência, né? I always run, que é o verbo correr, for 2 hours. Ai, teria sido melhor se eu falasse eu consigo correr por 2 horas, né? Nossa, essa frase ela teria feito bem mais sentido, né? Perdão, gente. Eu consigo correr. I can run. Ficaria melhor. I can. Falar de habilidade. Run for 2 hours. Estamos chegando também perto de falar desses verbos modais, ok? Esse segundo aqui tá falando no sentido de conseguir, tá? Capacidade. Enfim, estamos indicando duração de tempo, ok? Então, isso. Tô vendo o pessoal comentar? Duração de tempo for, tá? Já vou apagar pra gente ir pra próxima. Revisão é rápido, tá, gente? Já vimos isso ontem, então estamos só revisando pra vocês não ficarem perdidos na hora da prática. Número 2, parecido com o que nós falamos anteriormente. Indicar propósito / intenção seguido de substantivo, ok? Vamos lá, ó. Propósito e intenção, quer dizer, é que tem 2 propósitos e intenções. Vou pegar esse primeiro falando seguido de substantivo. Substantivo. Ok? Por exemplo, nós temos aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Nas frases da aula de hoje. Nossa, peraí. Pera, gente. Quero pegar uma boa. For. Eu acho que eu vou acabar repetindo, mas tá bom, não tem problema. Como é o exemplo, né? Eles cozinham o jantar para a família. Vou colocar essa, tá? Eles cozinham jantar para a família. Essa eu vou colocar para a família, não vou colocar deles não, ok? Vamos analisar então? Olha só, esse para, ele está indicando o propósito, né? O motivo do porquê eles cozinham o jantar. Só que ao invés de logo depois desse para, nós termos uma ação, como nós vimos anteriormente na questão do for, né? Agora tem um substantivo. A família é o propósito, certo? É o motivo por trás. Então, nesse caso, temos que utilizar a preposição for. Agora, se fosse, como nós vimos anteriormente, uma ação, eles cozinham o jantar para comer, sei lá, para celebrar algum evento. Quando é ação, verbo, aí sim vocês utilizam o to. Aqui não é ação, aqui é a família. Substantivo vai ser o for. Estamos pegando agora as regrinhas do for, tá? Então, essa frase vai ficar they. Minhas canetas estão todas falhando. Peraí, eu tenho que pegar tudo novo, eu acho. Cadê aqui, ó? Deixa eu ver se está melhor. They cook dinner, jantar, né? For the family, para a família. They cook dinner for the family. Olha como a estrutura tá aí igualzinha. Precisa usar the. Família específico, não é? Se você quiser deixar específico, em vez de utilizar o the, outra opção é você utilizar então possessivo. Você tem que ali utilizar algo para especificar, tá? Ou vai ser o the, ou vai ser algum possessivo. Nesse caso aqui, o possessivo que você poderia utilizar é o their. For their family, para a família deles, tá? Mas não dá para ir direto. Se a sua dúvida era se dava para ir direto, não dá. Você vai ter que utilizar ou the ou their, tá?
Deixa eu ver se teve... Isso, Guaci, tá certo também. Pode colocar, inclusive é até melhor, né? Colocar os possessivos. Deixa eu ver. Acho que era essa a pergunta, né? Tranquilo. Agora, nós vamos pegar uma regra que é parecida. Também vai indicar propósito, intenção. Só que agora, para indicar propósito, intenção... Na verdade, eu vou colocar, ó, propósito, função de algo, tá? Seguido de verbo, mas ó, seguido de verbo com ing. Será que coube? Coube. Como assim, professora? Você não falou que seguido de verbo é o to? Sim, só que aqui é uma situação específica. Se você estiver falando da função de algo, aí você vai utilizar o verbo com ing, tá? Vamos pegar aqui um exemplo. O último exemplo eu usei lá da concha, né? Ontem eu utilizei da concha. Deixa eu ver se eu consigo pegar um outro exemplo. Tem. Este caderno é usado para estudar. Vamos dessa frase, né? Este caderno é usado para estudar. Ok? Este caderno é usado para estudar. Calma, gente. Vão aí, vão anotando. Vão colocando aqui. Nossa, gente. Perdão, eu escutei um barulho estranho lá fora. Hello, RD! Emanuel, Rick, Yuri. Pessoal, você tem que tomar cuidado ali, né? Que nem eu falei, olha só. A gente já falou disso antes na live. Caderno, notebook. Cuidado pra vocês não confundirem, tá? Book seria livro, tá? Olha só, como nós estamos indicando a função desse caderno, o propósito dele, mas assim, especificamente a função, né? E tem um verbo logo depois desse para, esse verbo a gente vai adicionar o ing no final, porque é a função. Então, a gente vai utilizar o for aqui, mais o verbo com ing, tá? Então, essa frase vai ficar: This notebook is used para studying, ok? This notebook is used for studying. Esse caderno é utilizado para estudar, ok? Entenderam aqui? Então, o verbo que vem logo depois do para, né, indicando a função, vai ter o ing no final, ok? Essa foi a nossa terceira regrinha. Deixa eu ver. Inclusive, gente, eu tô esquecendo de falar, né? Vamos lá, curtida, pessoal. Explica sobre ing, teacher. Cíntia, aqui esse ing é só para indicar a função. E como a função é uma ação, estudar, aí você adiciona o ing no final. Só por conta da função ser uma ação. Aí você adiciona o ing, tá? Vamos lá? This notebook is used for studying. Shop, hoje nós não vamos pegar a preposição of, tá? Hoje nós vamos falar apenas da preposição to e da preposição for, tá bom, pessoal? Tá, a gente tá pegando. Estamos pegando as regrinhas, tá? E agora, vamos então para nossa última regra. Se vocês perderam o início da live com as explicações, com as regrinhas iniciais, fica tranquilo que a gente vai comentar mais sobre ao longo da aula. Eu não vou voltar desde o início, tá? Mas essa live ela também vai ficar salva. Ela vai ficar salva na rede social vizinha. Eu já mostro pra vocês como vocês vão fazer pra acessar depois, pra assistir a parte que vocês perderam, tá? Então, ó, última regra. Pra indicar destino, né, destinatário,
colocar destino, quem recebe algo. Então, é parecido com uma regra que também vimos sobre o to, né? Só que agora não vai ter aqueles verbos que indicamos, né, quem é o receptor da ação, enfim, aquilo era com o to. Agora, nós vamos indicar só o destinatário de algo mesmo. Por exemplo, essa eu vou repetir o exemplo que eu dei ontem. Por exemplo, essa carta é para você. Olha só, essa frase não tem eu dei essa carta para você, eu enviei essa carta para você, não tem nenhum dos verbos que vimos anteriormente. Não estamos indicando o receptor de uma ação. Então, por isso que esse para vai ser o for. Estamos indicando que o destino, né, você é o destinatário dessa carta, você é quem vai receber essa carta. Então, por isso que vai ser a preposição for nessa frase, tá? Então, ó, finalizar aqui. Vão comentando. Vamos lá, pessoal. Tap na telinha. Estamos em 53k de curtidas. Nossa meta hoje, 200k de curtidas para liberar o material gratuitamente lá na nossa comunidade, no nosso grupo. Então, para você entrar no nosso grupo, já vou até parar aqui rapidão para mostrar para vocês. O nosso grupo, ele é gratuito, tá? Dá para tentar aqui no TikTok. Vou mostrar aqui rapidão. Se der erro aqui no TikTok... Nossa, eu ainda nem entrei na live. Se der erro no TikTok, vocês podem também tentar lá pela rede social vizinha. Pera aí. Deixa eu colocar aqui, ó. Então, aqui no TikTok, vocês vão clicar na minha foto de perfil. No meu perfil, clica nesse link, tá? Em inglês no link da bio. Clica nele. Só que pra não dar erro aqui no TikTok, você já vai clicar nesses 3 pontinhos no canto superior direito para você abrir no seu navegador. Abrir no navegador. Aí sim você vai acessar por essa tela, você vai clicar para entrar, ó. É o quarto botão, Grupo Zap Teacher Camila, tá? E aí você vai ser adicionado. É por lá que eu mando para vocês, olha só, o quiz, o material com as frases da aula, tá? Avisos da live, isso tudo gratuito. Se der erro aqui no TikTok, aí você vai aqui nessa rede social vizinha. Você vai precisar @Teacher Camila Otaviano e é o mesmo link, só que a diferença é que nessa rede social não dá erro. Nessa rede social ele redireciona corretamente. O TikTok, por conta de segurança, às vezes ele dá erro para redirecionar você para grupos do Zap. Então por isso que se der erro você vai aqui, tá? E aí já vou mostrar para vocês esse mesmo link da bio, vocês vão conseguir acessar o canal. O canal da rede social vizinha, ele tem todas as lives salvas. Vocês vão clicar em playlists. A primeira playlist, Live TikTok Intensivo Dias, 45 dias. Aqui vocês vão ter acesso a todas as nossas lives, tá vendo? Ó, tem acesso até live 20. Hoje é a nossa 21ª live, né? Então depois vocês vão conseguir assistir lá para acompanhar, para ver todas as lives passadas. Olha só, a live completa aqui, tá? 1h40 de live, enfim. Então depois é só acessar esse link ou esse canal para você estar em dia, né? Para você conseguir acompanhar aqui com o restante da turma as nossas lives de intensivão, tá? Então vamos lá, essa carta é para você. Simples, né? This letter, carta. Cuidado para não confundir com card. Card seria ou aqueles cartões de aniversário, né? Ou carta de baralho, enfim. This letter is for you. Ok? This letter is for you. Tranquilo? Então, acabamos de revisar as 4 regrinhas quando utilizamos o to e as 4 regrinhas principais quando utilizamos o for. Agora a gente vai fazer a prática e agora a gente vai pegar tanto um quanto o outro, para ver se vocês entenderam se vocês fixaram as regrinhas, porque hoje é aula de revisão, hein? Segunda nós pegamos especificamente as regrinhas do to, ontem nós pegamos o for. Eu tô revisando de novo as regras só para vocês se lembrarem, mas agora vamos pegar dos dois. Vamos ver se vocês vão conseguir agora diferenciar, tá? Agora eu quero todo mundo comentando, todo mundo participando para fixar também melhor
o conteúdo da live, é importante que vocês comentem, mesmo que comentem só depois da teacher escrever, para você também ter a prática da escrita, tá? É importante para você escrever, para você não estar só passivamente escutando o conteúdo, para você ativamente também tá ali digitando, pelo menos praticando ali também o writing, tá? Vamos lá, então, ó. Primeira frase. Vamos começar com uma afirmativa mesmo. Ela escreve uma carta para a amiga dela. Então, agora vocês vão ter que determinar se é to ou for, tá? Deixa eu até tirar isso daqui. Ela escreve, já vou colocar. Quer dizer, exemplo não, né? Já é frase. Ela escreve uma carta. Vou até repetir, né, cara? Para a amiga dela. E aí? Esse para. Vocês acham que vai ser o to ou o for? Hello, Cláudio! Welcome to the live! Então, primeira prática, já quero todo mundo comentando bastante. Outra coisa que eu esqueci de falar, eu tava já dando os avisos antes, mas eu esqueci de falar, pessoal, sobre o cronograma intensivo lá no link da bio, tá? Esse cronograma, para quem tem interesse, ele não é um material gratuito. O material gratuito que vocês ganham acesso é esse das frases, tá? Esse cronograma é um material que tá por um preço super acessível, né? Para vocês praticarem a fala diariamente. Então, ele é um cronograma, literalmente, é um e-book com 3 atividades diárias. Essas atividades, elas são em formatos de vídeo para vocês praticarem o inglês. Eu tava pesquisando aqui para mostrar para vocês. Então, esse daqui é o cronograma intensivão 45 dias. Ele é dividido, então, em 9 semanas. Todos os dias vocês terão 3 atividades diárias. Aqui vai ter o link para vocês acessarem essas atividades com vídeo para você praticar a fala. E como que você vai praticar a fala? Através do espelhamento. Então, utilizando aquela mesma técnica que você utilizou quando você era bebê. Escutando o idioma primeiramente, né, o inglês. Então, você vai escutar bastante até para você se familiarizar com a pronúncia, com o ritmo, a entonação que os falantes estão falando, né, no vídeo. E aí, você vai espelhar. Você vai repetir frase por frase, tá? Esse cronograma já tá, então, todo pronto. Você só tem que acessar e realizar as atividades. E não só isso, né? Ele segue uma ordem lógica. Não é que aleatório. Vai começar desde o início do nível iniciante. Uma pessoa, assim, que sabe inglês, sabe zero de inglês, é completo iniciante. Vai começar desde o nível iniciante, tá? E aí, esses vídeos, as atividades, elas têm uma progressão de nível. Elas vão progredindo, tá? Vai pegando os assuntos diferentes. Então, aquela primeira atividade que eu até tava mostrando pra vocês, olha só. What is your name? Qual é o seu nome? Então, você vai começar o cronograma aprendendo a se apresentar em inglês. Já na fala, na prática, porque é assim que se aprende o idioma, através da prática. Então, pra quem quiser, tá por um preço super acessível, lá no link da bio, por apenas... Comenta aí, quanto é que tá 2 coxinhas na sua cidade? Hoje, se você quisesse comprar 2 coxinhas... Antes de eu falar o preço, eu tô curiosa. Quanto vocês pagariam em 2 coxinhas na cidade de vocês? Comenta aqui, ó. Sheldon, como eu comentou, não é o link do Zap que tá com erro, é o TikTok. Então, se você for lá na minha rede social vizinha, se você pesquisar @teachercamilaotaviano na rede social vizinha, aí você consegue acessar o link do Zap, tá? Opa! Tô vendo se já tô acessando lá, inclusive. Tem o pessoal comentando 14, 10, 20 reais no mínimo. Olha, 10 reais tá barato, Laura. 15, 20 reais. Aqui na minha cidade, 2 coxinhas médias, assim, desse tamanho, você vai comprar por 18 reais. Então, tá por menos, tá? Vocês vão acessar aqui no link da bio. O segundo botão vai estar escrito, ó, cronograma intensivo. Cronograma de estudos intensivo inglês 45 dias. Por apenas, olha só, 17 reais. Vocês estão vendo aqui, né? Eu ainda deixei vocês parcelarem em 2 vezes. Continue to destination. 2 vezes de R$ 8,95 no cartão, tá? Então, é um pagamento único, você tem acesso vitalício, mas é um intensivo para você fazer em 45 dias, né? Para você desbloquear sua fala, chegar pelo menos ali no nível A2, que é o nível pré-intermediário.
de fala inglês em 45 dias, tá? Depois, quando nós finalizarmos essa live, a gente vai lançar a live intensivão também, nível B1, vai ter o próximo cronograma para vocês também. Então, se vocês quiserem adquirir esse cronograma por esse preço super acessível, de R$17, ali preço de 2 coxinhas, né, pessoal? Lá no link da bio, tá? Vai lá, adquira já o seu. Em 45 dias, o que esse cronograma garante pra vocês é que em 45 dias, você estuda todos os dias, sem pular o dia, 1 hora por dia no mínimo, tá? Você se esforçando, você repetindo várias vezes o mesmo vídeo, 1 hora por dia, você consegue desbloquear a sua fala, ok? Vamos lá? Nossa, que isso? 4,50, R$18? Que eu acho que 4,50 deve ser menorzinha, né? Mas pois é, acontece, Cláudia. Pois é, gente. E assim, né? Não é gastar dinheiro com uma coisa... Coxinha não é inútil, né, gente? Deixa eu comparar com uma blusinha. Qual foi a última vez que você gastou dinheiro com uma coisinha bem inútil na internet? Uma blusinha nova, não sei, um acessório novo. Enfim, gente, R$17 pra você investir no seu futuro, pra você ser fluente, né? Pra você, assim, 45 dias você vai desbloquear sua fala, não vai te tornar fluente, mas pra você chegar mais próximo da fluência do inglês, né? Então, não sei vocês, mas eu acho que vale a pena pagar R$17 pro que promete. Pro que ali tá garantindo se você cumprir certinho as instruções, né? É garantia da teacher. Então, vão lá no link da bio, porque esse preço promocional é só pra essa turma. Quando nós finalizarmos essa turma, ele vai subir de preço. Desculpa, gente, deixa eu tirar. Então, vamos lá? Ela escreve uma carta para a amiga dela. Então, vai ficar, ó, she... Vamos agora voltar, tá? She writes, que é o verbo escrever. Agora sim vai ter o S, porque é terceira pessoa, tá? She writes a letter. Vamos analisar agora aqui esse para? Para a amiga dela. Eu estou falando aqui que a amiga dela é o destinatário, quem recebe a carta. Mas antes disso, eu coloquei aqui um verbo. O verbo escrever. Ela está escrevendo para a amiga, tá? Então, nesse caso, por conta do verbo escrever, vamos utilizar a preposição to, tá? She writes a letter to... Olha só, esse dela vai vir na frente da amiga, porque tá indicando posse, né? Her friend, ok? She writes a letter to her friend. Ela escreve uma carta para a amiga dela. Então, essa primeira frase, pegamos com a preposição to, tá? Rucos, parabéns pelo conteúdo, já adquiri o meu, que bom! Faça bom proveito, ó, se esforça ali, se dedica realmente para os 45 dias. Tenta, eu sei, gente, que às vezes a gente fica, nossa, 45 dias parece muito, né? Mas se você parar para pensar, são 9 semanas. 9 semanas para vocês se dedicarem, para vocês desbloquearem a fala. Pelo menos assim, desbloquear para você depois dar continuidade, talvez com um professor particular, para vocês começarem a falar. Para não só chegar no professor particular querendo o básico, você já ter o básico para depois ir para o professor particular, para depois você praticar a fala com outra pessoa. É assim, isso faz até você utilizar melhor seu dinheiro, gente. Sério. É muito melhor você ir para uma aula particular já tendo o básico, você já tendo a fala desbloqueada. Sério mesmo. Vamos lá? Quando tem o verbo da frase, tem que sempre usar o to, não aleatório. Já vimos que quando nós indicamos função é o for, né? Então tem exceções, tá? Uma exceção é essa da função, por exemplo. Deixa eu ver se teve outra pergunta. É intenção seguido de verbo? Ali não era intenção seguido de verbo, tá? Ali nós estávamos indicando o destinatário. Como é que era? Ela escreve uma carta para a amiga dela. Então, a amiga dela é destinatária, né? É a receptora dessa carta. Mas, nesse caso, nessa frase que a gente acabou de fazer, nós tínhamos ali o verbo escrever. Então, ela era a receptora também, assim, estávamos junto, na frase, estávamos indicando juntamente ali a ação, o verbo said. E lembra que nós pegamos que quando tem o verbo give, send, talk, explain, se utiliza o to, tá?
Rafael, nós vamos ter essa live de in, on, at semana que vem, tá? Em relação ao lugar e posição. Então, semana que vem, segunda-feira. Já anota aí para você não perder, ok? Vamos então aqui para nossa próxima frase. Deixa eu ver, ó. Eu tô fazendo aleatório, pode ser um to, pode ser um for, que é realmente para pegar vocês ali, ver se vocês entenderam, hein? Não fiquem com medo de errar. Coloca realmente o que vocês acham que vai ser. Ó, agora uma negativa. Vamos de... Eles não dirigem para o escritório. Eles não dirigem para o escritório. Vamos lá. Para o escritório. O que vai ser aqui esse para? To ou o for? O que vocês acham? Coloquem aí as suas... your guesses. Olha, gente, parece que o Pix voltou a funcionar hoje, hein? Ontem eu não sei o que deu, que durante a live muitas pessoas estavam falando que não estava funcionando o Pix, né? Na parte de pagamento. Hoje tá funcionando. Hoje eu tô vendo aqui que já tô recebendo Pix aqui, então tá tranquilo, não é pra dar erro. Deixa eu ver. Mas ontem eu tive os pagamentos de Pix. Eu não sei, eu acredito que talvez algumas pessoas talvez estavam com dúvidas em chegar na página final. Não sei direito, mas voltou, tá dando certo, ok? Inclusive, se vocês... Só para eu ter uma noção do que está acontecendo, se vocês acessaram a página lá do cronograma de pagamento e deu algum erro com o cartão de crédito ou com o Pix, sempre comenta aqui pra gente saber, né? Pra gente ter noção. Porque às vezes eu acho que, né, não tem nenhum problema, mas às vezes já deu problema antes, mas é que ninguém tinha comentado, né? Então comentem aqui, pessoal. To. Vocês estão comentando certo. Ó, então de novo mais um to. Por quê? Deslocamento. Olha só, eles não dirigem para o escritório, né? Se eu tô falando de dirigir, eu tô falando de deslocamento, né? Então vai ser aqui de novo a preposição to, ok? Vai ficar então essa frase. Como é uma negativa, não tem o verbo to be, vai ficar com o auxiliar aqui na frente. Nesse caso vai ser o do, porque é eles, né? They do not, ou don't, né? Drive to the office. Então, aqui a única coisa diferente da estrutura em português é esse do, né? Nós não traduzimos, ele só está auxiliando na frase, porque para eles, se é uma negativa e não tem o verbo ser ou o verbo estar, é necessário ter esse auxiliar. Ele só está realmente auxiliando na estrutura da frase, tá bom? They do not, ou pode também fazer a contração, don't drive to the office, ok? Tranquilo, né? Vamos pegar então a próxima. Vamos agora de interrogativa. Deixa eu ver uma boa aqui antes de eu apagar, né? Ó. Aqui, em vez de nós, eu vou mudar pra ele. Vou mudar um pouquinho essa frase, tá? Lá das perguntas eu vou falar, ó, ele prepara comida para festas, tá? Eu vou colocar então, ó, ele prepara... Uma pergunta, ele prepara comida para festas? Comida para festas. Como é que vai ficar essa frase? Comentem aí. Ele prepara comida para festas? Ó, já estamos em quase 100k. Olha, já estamos quase batendo metade da nossa meta. E temos aí mais Perdão. Mais 35 minutos para nós batermos nossa meta, hein? Que é 200k.
Opa, Anthony. Acho que ele tá respondendo alguém, né? O Anthony, você tá perguntando, é que só apareceu pra mim, eu acho que é sua pergunta. Do cronograma? Pessoal, porque ele tá. Eu mostrei aqui em real, né? Se você mora em outro país, Estados Unidos, algum país da Europa, vocês conseguem mudar a cotação aqui em cima, ó. É só vocês irem, então, lá na página de pagamentos. Ó, vou mostrar de novo. Para adquirir um cronograma, você vai clicar na minha foto de perfil, no link da bio, certo? Segundo botão. Na hora de você ir para a página de pagamentos, você vai alterar o país. E aí vai mostrar ali a cotação em dólar, em euro, tá? Continue to destination. Não vai. Ó, quero desbloquear minha fala agora. Em real, R$17. Aí você vem aqui, ó, alterar país. Alterar país, você coloca United States, $4. Deixa eu ver aqui um outro. Sei lá, Portugal. €4,24. É só alterar o país ali do lado que já muda a cotação, tá? Foi um quase espirro, né? Nem chegou a ser um espirro. Vamos lá, então, ó. É uma pergunta. E aqui, esse para... Vamos dar uma olhada, né? Nós estamos fazendo uma pergunta, só que vamos analisar se essa frase ela fosse uma afirmativa. Se eu afirmasse, ele prepara comida para festas. Você não concorda comigo que eu estaria indicando o motivo ou a razão do porquê ele prepara comida? Ele prepara para quê especificamente? Qual o propósito? Para festas. Festas não é uma ação. É, nesse caso, um substantivo. Então, vamos utilizar o for, tá? Mas lembra que é uma pergunta. Então, por conta de ser uma pergunta, coloca o auxiliar aqui na frente. Does ele, he, prepare comida, food, for parties, perdão, ok? Does he prepare food for parties? Pensei que estava no singular. Ó, aqui tá no... tá bom, você tá falando party, né? No worries, tá tudo bem. No worries. Deixa eu ver, ó. Hello, Francisco! Welcome to the live. Tranquilo, né? Vamos então agora de voltar lá para afirmativa, hein? Ó, já estamos em 103k. Not seria um erro? Opa! Não entendi, Rick. Não entendi, perdão. Diferença entre party e fest. Fest, tipo festival. Festival seria um festival. Nunca vi fest utilizado para festa, tá? Party que realmente é festa, ok? Agora, se você tá falando de festival, aí é uma festa grande, né? Um festival, tipo os eventos que a gente vê aqui no Brasil, né? Lollapalooza, eu acho que é considerado festival, né? A gente pode falar, enfim. Ok? Vamos lá. Afirmativa. Vamos de... Ó. Cadê? Vamos desse daqui, ó. Vai ficar então, ó. Eles falam com o gerente, tá? Esse aqui é número 3, número 4 das afirmativas. Eles falam com o gerente. Lembrando que as frases nós estamos ainda fazendo sempre na presente, porque é o foco das nossas lives, né? A partir sem ser semana que vem, da próxima, aí a gente já vai mudar um pouquinho essa história, né? A gente vai começar a focar ali no past, no passado.
Aí vai mudar bastante. Eles falam com o gerente. Qual que vai ser a preposição aqui? To ou for? Tô vendo o pessoal comentar to. E aí, será que vai ser o to mesmo? Por quê? Qual regrinha se encaixaria ali, né? O Blessed também comentou to. Ó, Jaque, Danuei. Essa regrinha se encaixa no comportamento, né? Se encaixa em duas. A gente viu anteriormente que o verbo talk, a gente sempre utiliza o to, né? Isso lá para indicar destinatário. Então, eles falam com o cliente é o destinatário dessa ação. Poderia pensar dessa forma. Mas não só isso, né? Que indica uma relação com a pessoa, então também seria o to. Por isso que também poderíamos utilizar o to, tá? Então, essa frase ficaria, né, por completo. They talk to the manager. Gerente, manager. Ok? They talk to the manager. Tranquilo, né? Calma, Rick. Bom, Rick, você me falou que você adquiriu o cronograma ontem, né? Então você deve ter começado ontem a praticar a fala. Você, com certeza, eu tô te falando, agora com a prática da fala, vai ficar muito mais fácil você conseguir fixar, você conseguir desbloquear também aqui, o raciocínio também aqui, tá? Você vai começar a se acostumar com a fala dos americanos, vai ficar muito mais fácil. João, não sei falar, nesse caso, mandarim, né? Não sei. Vamos lá? Deixa eu ver se teve uma pergunta. Acho que não. O Rod falou, falo grego e alemão, inglês não. Ah, mas se você já tem esses dois idiomas, inglês depois vai ser facinho, né? Depois que você aprende o segundo idioma, gente, fica muito mais fácil. Quer dizer, depende também do idioma, né? Mas, querendo ou não, você começa... A sua mente abre um pouquinho mais para você conseguir aprender um outro idioma. Porque você já sabe mais ou menos como é que funciona, né? Você para de querer ficar traduzindo tudo. Fica um pouquinho mais fácil. Vamos lá, agora uma negativa. Seguinte, deixa eu ver, ó. Número 10, eu vou fazer. Eu não guardo um assento para ninguém. Um assento para ninguém. E aí, como é que vai ficar essa frase? Olha o pessoal comentando ali, falando em alemão. Que é isso? Eu não guardo um assento para ninguém. Eu não guardo assento para ninguém. Como é que ficaria essa frase em inglês? Comentem aí. Esse para ninguém vai ser o quê? Vai ser to ou vai ser for? Rick comentou a parte que ele sabia, né? Tá ótimo, Rick. I don't. Aí o guardo e o assento a gente completa. Colocou ali o for. Será que vai ser o for? A maioria tá comentando for. Sim. Por que vai ser o for? Então, vamos pegar aqui. Porque, ó, eu estou falando... ninguém seria o destinatário, né? Aqui. Então, não receberia o assento. Como ele é o destinatário, nós vamos utilizar, então, o for, tá? E não só isso. Também ali tem a questão do motivo, razão, né? Vai ser o for, tá? Então, essa frase negativa, lembra de adicionar aqui o do na frente, tá? O auxiliar. I do not keep, isso mesmo, pessoal, de guardar, né? I do not keep. Até no português ficou meio estranho esse né? Eu vou até tirar do português. Vamos direto, eu não guardo assento. I do not keep seats. Para ninguém. For. Lembra que a gente já comentou anteriormente sobre isso? Quando já tem uma negativa na frase, vamos utilizar o N. Então, nesse caso, também, até pro pronome, tá?
for anyone. I do not or I don't keep seats for anyone, ok? Nobody seria se a frase ela não fosse uma negativa, mas como já é uma negativa, né? Por exemplo, e aí seria bem formal essa frase, tá? I keep seats for nobody. Fica bem estranho, porque fica bem formal essa frase. Mas pode ser que vocês escutem. E ali até poderia utilizar porque é uma afirmativa, né? Deixa eu ver. Por que colocou seats no plural? Eu não guardo assentos. Ah, é que eu... Desculpa. Porque eu estou falando aqui assentos em geral, né? Nenhum assento. Eu não guardo nenhum assento pra ninguém. Então, por isso que eu coloquei ali... Quem foi que perguntou? K. K, então por isso que ali eu coloquei no plural, ok? Deixa eu ver, descer aqui. Na regra do to também tem destinatário? Tem, quando envolve ali os verbos que a gente comentou antes, né? O verbo give, o verbo send, o verbo talk, explain, tá? Quando envolve aqueles verbos, indicar que é receptor daquelas ações, aí sim você utilizaria o to, tá? Vamos para a próxima. Tem alguns outros verbos que eu acabei deixando ali de fora da lista, mas aqueles são os principais, tá? Próxima frase. Agora uma pergunta, hein? Ó. Você viaja para a cidade com frequência? Pergunta. Você viaja para a cidade com frequência? Como é que vai ficar essa frase? Pronúncia de ninguém. Anyone. Anyone. Ok? Isso. Como é que eu devo me perguntar? Quero sentar neste lugar? Desculpa, eu tô analisando pra ver se essa frase não é uma pegadinha pra eu falar alguma besteira. Se você quiser perguntar, posso sentar aqui? Aí você vai falar can. Eu acho que não fala nada de besteira. Can I sit here? Ai, gente, às vezes eu evito... Tá vendo? É tão ruim. Porque às vezes eu vejo pessoas perguntando, como é que fala isso em inglês? E eu evito de ficar dando pra vocês a resposta, porque eu fico com receio de ser besteira. Porque direto aparece gente aqui falando, como é que fala isso? E aí, quando vai ver, parece que eu tô falando besteira em português, né? Perdão. Então, por isso que às vezes eu paro, eu fico analisando por um tempão. Eu fico tipo, será que posso falar isso ou será que tem alguma besteira envolvida? Perdão, por isso que eu enrolo. Você viaja com muita... Quer dizer, para a cidade com frequência? Olha só, esse para, como vocês estão colocando, vamos utilizar o to, porque indica deslocamento, ok? Então, aqui vai ficar to, só que é uma pergunta. Então, temos que colocar aqui na frente o auxiliar. Como é você? Coloca o do, tá? Então, ó, do you travel, tá? To the city. Esse com frequência, ao invés de utilizarmos with frequency, já dá para utilizarmos direto ali um advérbio de frequência. Podemos utilizar o often. Podemos utilizar o frequently. Esses são dois advérbios de frequência que até dá para utilizar no final da frase, né? O usually, você conseguiria utilizar se fosse no início, tá? Do you usually travel to the city? Só que usually, assim, aqui não combinaria muito bem. Eu preferiria ainda utilizar o often ou frequently no final da frase, tá? Always, roucos, se você estiver falando sempre. Do you always travel to the city? Always também não se utiliza no final, tá? Você vai utilizar sempre antes da ação que você indica a frequência. Então, você sempre viaja para a cidade?
muda ali a frequência que você está perguntando, né? Porque aqui estamos perguntando com frequência, não sempre. Então, se fosse o always, viria aqui, mas ele mudaria bastante. Often, frequentemente. Advérbio de frequência, tá? Do you travel to the city often? Ok? Próxima. Voltar aqui para as afirmativas. Deixa eu ver, ó. Vamos de... Ó, eu vou até mudar um pouquinho esse aqui, ó. Eu estudo inglês todos os dias por 1 hora. Eu estudo inglês... Eu vou só adicionar o todos os dias, porque lá no material não tinha os todos os dias, né? Vou adicionar. Eu estudo inglês todos os dias, porque eu quero que vocês também, ó, coloquem isso na cabecinha de vocês. Por 1 hora. Todos os dias, por uma hora. Vamos lá. E aí, como é que vai ficar essa frase? Perdão, pessoal, tô esquecendo de falar, né? Vamos lá, tap na telinha para nós batermos nossa meta de curtidas. Olha só, assim que batermos nossa meta de curtidas, vocês vão liberar lá na nossa comunidade o material da aula de hoje, que é esse material com as frases que eu estou fazendo com vocês, mais um quiz de fixação. Então, vocês também, ó, vão liberar, vou dar um exemplo aqui de um quiz de fixação. Um quiz para vocês fixarem o conteúdo da nossa aula sobre o 2 e o 4. Olha só, ó, 2 e 4 exercises, vocês vão ter aqui, né? É um quiz para você apertar, para você ver se você entendeu bem. Então, para quem quiser esses materiais gratuitamente, temos que bater 200k de curtidas, ó, já estamos em 130k. É só você dar bastante tap na telinha. Ah, e aonde que eu vou receber esse material, professora? Lá no nosso grupo, da nossa comunidade. Se estiver dando erro para você aqui no TikTok, acessando lá no link da bio, você vai, ó, nessa rede social vizinha, tá? Vai naquela rede social vizinha rosinha, pesquisa por @teachercamilaotaviano. Clica aqui no link da bio. Você vai no 4º botão, tá? Grupo Zap Teacher Camila. Tá vendo aqui, ó? Grupo Zap Teacher Camila. Obrigada, André. Nossa, tô vendo bastante rosinha. Nossa, gente, que isso? Tá surgindo um monte de gente. Continue to destination. E aí, pronto, você vai ser adicionado no nosso grupo, tá? Olha só, eu adiciono aqui pra vocês sempre os materiais, tá? Então, tenta lá na rede social vizinha se não der certo aqui no TikTok, tá? Edson, boa pergunta. Vou então já comentar. Everyday separado ou junto? Qual que é a diferença entre eles? O everyday junto é um adjetivo. Então, quando você vai utilizar o everyday, o todo dia, para descrever ou caracterizar alguma atividade de todos os dias. Por exemplo, essa é a nossa atividade do dia a dia, essa é a nossa atividade de todos os dias. E você tá vendo que esse dia a dia ou todos os dias, nós estamos utilizando para caracterizar a atividade. Aí sim eu utilizaria o everyday junto. These are our everyday activities. Deixa eu colocar ali de exemplo no quadro, né? These are our everyday activities. Pronto, aí você utilizou o everyday junto porque ele está caracterizando atividades. Agora, se você está utilizando o everyday para indicar realmente ali como é que é? A repetição da atividade, aí você vai utilizar o everyday separado. É uma boa dúvida, uma boa pergunta essa que você fez, ok? Então, aqui, como eu não estou, o todo dia não é para caracterizar, não é adjetivo, eu vou utilizar o everyday separado, tá? Eu, né, study English. Everyday separado, estou indicando a frequência, né? Por duração de tempo, vou utilizar a preposição for. For 1 hour.
1 hour, 1 hora, ok? Aqui, claro, nós estamos falando de quantidade, então claro que pode utilizar aqui, se vocês quiserem, o numeral mesmo. Mas não estaria incorreto se vocês utilizassem o an, for an hour, ok? O an também estaria correto. Charles, hello, welcome to the live. Deixa eu ver aqui, ó. Isso, o pessoal tá comentando, né? Diariamente. Vamos lá? Every single day. Esse single é para você enfatizar. É como se fosse a nossa expressão todo santo dia, né? Every single day. É para você enfatizar que é literalmente todos os dias, ok? Vamos lá? Próxima frase. Essa foi uma afirmativa. Vamos agora de negativa. Frase do material. Vamos bater nossa meta. Ó, faltam mais 60k de curtidas para liberar o material gratuitamente lá no grupo, hein? Vamos de... Nós não ouvimos música alta, ok? Nós não ouvimos perdão, música alta. É um fato, né? Eu tô falando um fato. Nós não ouvimos música alta. Como é que vai ficar essa frase em inglês? Aqui pode estar um pouco, né? Cadê o to? Cadê o for para eu colocar aqui? Essa frase tem a ver com o verbo, tá? O verbo listen, ele sempre pede por uma dessas preposições quando nós indicamos ao que nós estamos escutando ou o que nós estamos ouvindo. Então, junto do verbo listen, já vou dar para vocês aqui então o verbo, tá? Aqui o ouvir é o verbo listen. Qual dessas preposições nós vamos utilizar junto delas? A gente revisou isso na aula de segunda, para não dar muito spoiler, né? Vai ser o to ou vai ser o for? Comentem aí. Vamos lá, pessoal. Tap, tap na telinha. Temos mais 12 minutos para batermos nossa meta, hein? Falta 55k de curtidas. Eu sei que vocês conseguem. Eu sempre falo aqui, né? Teve um dia que a gente tava super para trás. Faltava 10 minutos, faltava 100k de curtidas. Eu falei, nossa, será que eles vão bater? Vocês conseguiram bater 100k em 10 minutos. Então, 55 aqui tá tranquilo. Tá de buenas. Como eu gosto de falar, né? Obrigada, André. Vamos lá. Nós não ouvimos. Como estamos indicando ao que nós estamos ouvindo, vai ser o to. Quem comentou o to estava correto, tá? Como é uma negativa, também coloca aqui, ó, o auxiliar, o do, porque é nós, né? Ele só tá auxiliando, ele não tem nenhum significado, tá? We do not listen to. Agora sim, alta. Tá descrevendo a música, tá caracterizando, né? Música alta. Então, nós temos que colocar na frente do que tá descrevendo. O adjetivo sempre vem na frente do que ele descreve, tá? Too loud music. Ok? Pode também fazer essa contração. We don't listen to loud music. Good evening, Helena. Peterson. Loud. Isso aí. Na hora de pronunciar, cuidado para não falar load. Já viu o pessoal falar load, né? Loud. Out. Tentei matar um mosquito, gente. Perdão. Vamos lá? Acho que não teve nenhuma pergunta, né? Laugh seria rir, tá bom? Depois do listen, sempre é to. Sim, se você estiver indicando o que você está escutando, né? Se você indicar, nós não ouvimos música alta. Eu indiquei né, o que nós estávamos escutando, ouvindo, né? Música alta. Então, tem que ser o to. Sempre, tá? Sempre vai ter o to. Hello! Tá. O pessoal tá entrando agora, tá comentando. Vamos então para nossa última frase.
terminar com uma pergunta. Deixa eu ver, ó. Vamos nessa. Número 11. Quer dizer, número 11. Ela espera pelo ônibus. Eu vou adicionar um aqui também, que nem ontem, né? Ela espera pelo ônibus aqui. Ela espera pelo ônibus aqui. Lembra que é uma pergunta, ok? Vamos lá. Professora, wanna é o mesmo que fosse like? Wanna é a contração want to. Então, quando você tem o verbo querer junto de uma outra ação, eu quero comer. Aí você vai utilizar wanna. I wanna eat. I wanna sleep. Eu quero dormir. I wanna watch TV. Eu quero assistir TV. Wanna, contração want to, tá? E aí, logo em seguida, tem que ter um verbo. Isso, lembrem que é uma pergunta, né? Já tô vendo o pessoal colocando ali, ó. Professora, dá dicas de memorização. Olha, falar pra vocês, como vocês vão fazer pra reter? Porque não é nem memorizar, é reter conteúdo, é reter o inglês na mente de vocês, tornar o inglês algo automático, porque você pensa em memorização, você quer algo que vem automático, né? Gente, vocês têm que treinar muito a escuta e a fala de vocês, porque o que vai ajudar vocês a falarem o idioma é a memória auditiva de vocês. A memória... eu diria que é a memória auditiva porque ela pega tanto a memória auditiva de você escutar o próximo, né? Escutar a pessoa que está falando com você e tanto você se escutar falar. Essas duas coisas vai criar então a memória afetiva e é o que vai tornar o inglês automático para você. É o que vai fazer você nem ter que ficar estudando tanto gramática para você conseguir diferenciar se você está falando certo ou não. Porque através da fala, se você escutou certo uma vez, o nativo falando inglês, você escutou o formato certo, você replicou da forma certa, e aí, posteriormente, você foi falar e você já falou lá antes, a sua memória auditiva vai fazer você ficar tipo, não, pera, isso tá soando muito estranho, isso me soa estranho. Pensa, é assim que você faz no português, né? Você sabe que algo tá errado, porque quando você vai falar em voz alta, você fala tipo, não, pera, nossa, quê? Como assim? Não fez sentido. E aí, o que é isso? É só memória auditiva. É só memória auditiva falando, não foi assim que você escutou as outras pessoas falarem. Não foi assim que você já falou anteriormente, que você já replicou. Por isso, gente, que é tão importante a fala. Ó, daqui, quando a gente terminar essa frase, eu já vou falar pra vocês como vocês vão fazer pra praticar a fala sozinhos. Pra vocês treinarem essa memória auditiva de vocês, tá? Vamos lá, então, ó, pra finalizar. Ó, tá vendo? O pessoal tá falando. O Johnny comentou, fonologia, repetição, isso aí. Então, vamos lá? Seguinte, próxima. Ela espera pelo ônibus aqui, é uma pergunta. Então, nós vamos colocar aqui o auxiliar na frente, tá? Nesse caso, vai ser does, tá bom? Does she, verbo esperar, wait pelo ônibus, to ou for? Vamos lá. Qual é o motivo ou a razão do porquê ela está esperando pelo ônibus? Quer dizer, do porquê ela está esperando. É pelo ônibus, perdão, eu fiz a pergunta errada. Ônibus não é ação. Ônibus é um substantivo. Então, a gente vai utilizar o for, tá? Does she wait for? E aí, ó, o pelo é o por mais o o. Pelo. Em inglês não tem, então a gente vai colocar o por, for, o, bus, ônibus, here. Does she wait for the bus here? Ela espera pelo ônibus aqui? Porque wait e não waiting. Bom, primeiramente que waiting, a maioria das vezes a gente utiliza para falar de ações contínuas, né? Esperando. Os momentos que... o contexto que a gente pode utilizar o ing, mesmo fora de uma ação contínua, não se aplica aqui.
né? Esse wait, ele não tá sendo conjugado. Ele é o verbo principal, mas o que acontece? A gente tem aqui o auxiliar. O auxiliar que tá sendo conjugado, ele tem o ES no final. Não tem nem, assim, explicação. Ele não se encaixa em nenhuma regra do ING, tá? Does she wait for the bus here? Pegaram, né? Então, ó, temos mais 30k de curtidas, hein? Vocês têm 4 minutos pra bater essa meta. Vou agora falar pra vocês como vocês podem fazer pra praticar a fala, pra gente finalizar a live de hoje. Como vocês podem fazer pra praticar a fala de vocês em inglês sem o auxílio de outra pessoa, praticar sozinho, tá? Sem ficar dependendo de outra pessoa. Começando do nível iniciante, tá? Completo 0. Vocês vão aplicar a mesma técnica que vocês aplicaram quando vocês eram crianças, tá? Então, quando vocês eram crianças, quando vocês eram bebês, vocês primeiramente escutaram bastante o idioma. Lembra que a gente estava comentando agora de memória auditiva? Vocês, então, escutaram bastante português primeiro e depois vocês espelharam a fala dos seus familiares. Vocês repetiram, através de muita repetição, né? O pessoal estava comentando aqui, exatamente. Então, para você fazer isso, considerando que você está no Brasil, que você não está escutando inglês todo dia, você tem que assistir vídeos, você tem que pegar nativos falando inglês. Esse cronograma que tá lá no link da bio, eu tô pegando ele aqui para mostrar para vocês, ele tem exatamente isso, tá? Então, ó, esse cronograma é para você desbloquear sua fala em 45 dias. Ele está dividido em 9 semanas. Então, ó, 3 atividades diárias por 45 dias dá um total de 135 atividades, tá? Todos os dias você terá 3 atividades e cada atividade é no formato de vídeo, tá? Então, vai clicar para acessar, tá vendo? Ó, vou clicar para acessar um aqui para vocês verem. E você vai agora aplicar a técnica do shadowing. Opa, ocorreu um problema repetidamente em no. Será que é porque eu tô toda hora entrando? Agora foi. Perdão, antes estava com problema. Ó, vai levar vocês então, ó, diretamente para a página que tem um vídeo para vocês colocarem em prática a técnica. Vocês vão assistir esse vídeo, primeiramente, principalmente se você é iniciante, do completo 0, né? Nunca falou inglês na vida, tá ali se acostumando ainda. Você vai praticar bastante, primeiramente, a escuta. Você vai escutar esse vídeo várias vezes para você pegar a pronúncia, entonação, o ritmo. Depois, acompanhando junto da transcrição, da legenda do vídeo, vocês vão ler em voz alta. E aí depois vocês vão, juntamente da pessoa que está falando no vídeo, vocês vão acompanhar, lendo junto enquanto eles ainda estão falando, para você pegar o ritmo, para você pegar a pronúncia exata deles, para você fazer literalmente a prática do espelhamento, tá? Então, essa técnica do shadowing, você utilizou ela. Você utilizou para você aprender o seu primeiro idioma, o português, tá? Se funcionou da primeira vez, vai funcionar da segunda. Essa técnica, gente, não é uma técnica revolucionária que a Teacher Camila criou. Não é uma técnica minha, é uma técnica universal. É a técnica universal. Gente, qualquer pessoa nessa terra, todas as pessoas nessa terra que falam idioma, um bebê lá, eu tava falando ontem, né? O pessoal achou engraçado. O bebê lá da Rússia, quando foi aprender a falar russo, ele aprendeu a falar russo através dessa metodologia, escutando russo e depois repetindo a fala dos familiares. Então, assim, simplesmente pegaram, observaram como que os bebês estavam aprendendo, como que a gente aprendia, e aí falaram, olha, gente, é assim, você aprendeu ali, ó, o André colocou aqui pra mim, você aprendeu ali a falar inglês, ou a falar o seu idioma nativo dessa forma, então replica para você aprender um segundo. Se você, bebê, que não tinha ali o raciocínio que você tem hoje, né, conseguiu aprender lá pelos 2, 3 anos de idade, um bebê ele já tá falando o idioma dele, né? Se um bebê consegue nesse tempo, imagina você, em quanto tempo você não consegue se você realmente se dedicar todo santo dia a falar inglês, a dedicar ali pelo menos 1 hora no mínimo por dia, para você fazer uma imersão, você escutar o inglês e você praticar a fala. Imagine quanto tempo você não consegue chegar no nível de conversação considerado avançado. Tá? Eu não falei nem de fluência, porque fluência depende, né? Todo mundo tem uma opinião diferente sobre o que é fluência. Enfim, na minha opinião, fluência é uma pessoa conseguir falar sem nenhum
como é que fala? Sem dificuldade, né? De uma forma bem fluida, de qualquer assunto, né? Que não seja técnico, porque também uma pessoa que para falar de assunto técnico, até em português, se eu vou falar de alguma coisa de programação, eu não vou saber porque eu não sei programação, né? Mas coisas assim do dia a dia que você consegue falar numa fluidez, sem, no automático, eu já considero você fluente. Pra mim é um nível, né? Já tem fluência. Então, enfim, cada um tem sua opinião ali, né? Do que é fluência. Pra mim isso é fluência. Chegar ali num nível avançado. Imagine quanto tempo, se você aplicar essa técnica, você não consegue. Então esse cronograma, pessoal, ele foi feito para você fazer um intensivo de 45 dias, tá? Vou mostrar aqui para vocês como vocês podem fazer para acessar. Esse intensivo de 45 dias, lembrando, a instrução é a seguinte, para vocês adquirirem esse resultado que eu falei, de chegar, desbloquear a fala, chegar no nível pelo menos A2, que é pré-intermediário em 45 dias, vocês não podem pular nenhum dia. Tem que fazer certinho, hein? Manter a constância. A constância é o ingrediente principal para se aprender o idioma. Porque de nada basta você começar a praticar a fala hoje, só que amanhã você não pegar de novo. O que acontece com a sua memória? O que acontece com a fixação? Não fixa, né? Enfim, você esquece. O seu cérebro ele precisa fixar, principalmente por conta de ser conteúdo novo. Então, ó, deixa eu entrar aqui na live. Para você adquirir esse material, que tá por um preço super acessível. André, assistir séries em inglês ajuda? Sim, inclusive o cronograma tem alguns vídeos de séries, né? Para você acessar, você vai, ó, então clicar aqui na minha foto de perfil, link da bio e clica no segundo botão, cronograma de estudos intensivo inglês 45 dias, tá vendo, ó? Segundo botão. Gente, tá por um preço super acessível. Tá por apenas, vou colocar aqui pra vocês, 17, tá não pra ver? Deixa eu aumentar o brilho dessa tela. Nossa, não tem nada de brilho. 17 reais. E eu ainda dei a opção de vocês parcelarem 2 vezes sem. Ó, 2 vezes de R$ 8,95 no cartão. É um pagamento único e você tem acesso vitalício. Tá? Então você é para utilizar durante 45 dias, porque como eu já falei anteriormente, né? O foco é você manter a constância para você atingir esses resultados mais rapidamente, para você acelerar ali o aprendizado, tá? Então 45 dias. Mas nada impede você de, no final dos 45 dias, você fazer de novo. Considerando que assim, né, gente? Quando nós terminarmos esse intensivo 45 dias aqui no TikTok e nós a gente vai iniciar o próximo intensivo, que é o nível intermediário, e com isso a gente vai lançar o próximo cronograma, nível B1. Então vocês vão ter, desculpa, vocês vão ter ali progressão, tá? Nossa, perdão, pessoal. Tô me engasgando toda, né? Então, ó, exatamente, ó, Lala. Eu sei ler e entender o que falo em inglês, mas não consigo falar naturalmente com alguma pessoa. É porque você não praticou a fala, provavelmente. Você nunca desbloqueou a fala. Para isso, muitas pessoas acham que já tem que começar direto a praticar a fala com outra pessoa. É legal, mas você vai ver que no início você talvez não vai ter o mesmo resultado rápido como se você estivesse praticando sozinha. Porque quando você fala com outra pessoa, ainda mais se você não tem a base, né? Se você não adquiriu nem a base ainda, aí complicou ainda mais. Mas digamos que você já tem a base. Você já sabe frases bem básicas em inglês. O que você vai ter a mais ali com outra pessoa? Você vai ter o fator vergonha. Então, se você nunca praticou sozinho, você vai travar ainda mais, não vai tirar tanto proveito. Então, por isso que o principal, gente, no início é você praticar sozinho. Você falar inglês consigo mesmo, no máximo colocar uma câmera para se gravar, até para você conseguir registrar o seu progresso. Isso é uma outra coisa muito legal que eu coloquei até nas instruções do cronograma para vocês fazerem. Mas enfim, vocês têm que iniciar primeiramente seguindo ali o espelhamento. Então, pega o vídeo de nativos falando e fala junto deles, repete a fala deles. No final de cada semana, qual foi o assunto dos vídeos que você assistiu lá do cronograma? A primeira semana é para vocês aprenderem a se apresentar, é para vocês aprenderem a falar de objetos pessoais. Então, no final dessa semana, qual que vai ser a instrução lá, né, do cronograma? Qual que é a coisa ideal para você fazer? Pegar, coloca o seu celular, vai para um ambiente que você tá sozinho, tá? Coloca o celular para te gravar
E aí você começa a, agora, sem você ficar escutando, sem você ficar repetindo dos vídeos, você vai tentar falar sozinha ou sozinho as frases, replicar e falar de si mesmo. Então agora eu vou tentar falar, eu vou tentar me apresentar em inglês. Eu vou me gravar para eu levar mais a sério, né? Vou falar de objetos do meu quarto. Esse objeto é tal, ele serve para isso. Vai ali nível iniciante. Então eu também não tô falando aqui para vocês fazerem, darem um monte de detalhes sobre para que serve o material, né? Ou o objeto. Eu sei que vocês não vão ter ainda vocabulário para isso se vocês estão começando do absolutamente zero. Mas assim, vocês estão vendo como vocês vão progredir? Vocês vão começar a desbloquear a fala sozinhos, para depois você lidar com esse fator, desbloquear a fala com pessoas. Então você quebrar ali o fator vergonha de falar inglês. Mas primeiro vocês vão adquirir a base falando sozinhos, tá? Esse cronograma, então, é para isso, tá? Esse cronograma, ele vai desbloquear sua fala em 45 dias. Se você aplicar do jeito que eu falei, não tem erro, tá? Olha, atingimos! Isso aí, pessoal! 200k de curtidas! Isso aí! Vou colocar depois, ó, estão lá no grupo. Vou colocar o material com as frases da aula de hoje. Não é o cronograma, tá? O pessoal sempre confunde. Frase com as aulas de hoje e o quiz de fixação, ok? Então, ó, última vez, gente. Mostrar aqui pra vocês. Quem quiser o cronograma, quem quiser levar a sério inglês, investir realmente em si, né, no futuro de vocês, inglês, ele é essencial. Eu tô atualmente, logo eu espero poder compartilhar com vocês, né? Eu tô passando aí por uma experiência que logo eu espero poder compartilhar com vocês como o inglês ele pode mudar a vida de vocês. Porque eu estou passando por essa experiência agora. E aí, futuramente, eu vou até ensinar vocês como é que aplicar inglês, né? Dar um spoiler pra vocês, né? Tem a ver com vagas internacionais, emprego, tal, que requer só o inglês. Umas coisas aí, né? Tô passando por uns processos aí que eu espero logo poder compartilhar com vocês. Tô gravando todo o processo. Enfim, mostrar como o inglês, ele realmente pode alavancar a sua carreira, enfim, profissão, como ele pode realmente mudar a sua qualidade de vida, né? Spoiler, exatamente, tô dando spoiler aqui pra vocês, espero que logo possa começar a compartilhar, tô esperando dar certo a coisa que eu tô fazendo, pra eu poder compartilhar com vocês a minha experiência e, enfim, passo a passo, né, enfim. Mas, isso falando só do inglês, né, aplicando, assim, como utilizar o inglês pra realmente mudar a sua vida. Eu já nem ia estar dando spoiler pra vocês, mais pra frente eu falo sobre isso. Quando der certo a gente fala aqui, tá? Mas enfim, pessoal, então, só mostrar pra vocês. Quem tiver interesse, vocês vão, ó, aqui no link da bio, clicar, tá vendo, ó, onde tem as mãozinhas apontando pra baixo. Hello, Vocês vão clicar no segundo botão, cronograma de estudos intensivo inglês 45 dias, continue to destination. E aí, aqui vai ter mais, se vocês quiserem saber mais sobre, eu já falei tudo do cronograma aqui pra vocês, né? Mas se vocês ainda ficarem em dúvidas, pode ler a respeito do cronograma. Pra você adquirir, você vai clicar, então, ó, quero desbloquear minha fala agora, tá? R$17, vocês podem fazer o pagamento por cartão de crédito, Pix. Cartão de crédito, eu ainda liberei pra vocês pagarem em 2 vezes no cartão, de R$8,95, tá? 2 parcelas de R$8,95 no cartão. Lembrando que é uma parcela única e dá acesso vitalício para vocês, tá? E aí, vocês vão receber acesso pelo e-mail que vocês cadastraram ali na compra, tá? Lembrando, gente, ó, esse cronograma, eu sei, parece bom demais, porque, nossa, R$17, desbloquear minha fala em 45 dias, parece bom demais da conta, né? Gente, não é golpe, tá? Não é golpe, não é... Ai, a teacher, ela tá querendo vender uma coisa que não é verdade. Não é, tá? Esse cronograma, ele utiliza a mesma metodologia que vocês... Eu já falei, né? Que vocês utilizaram, mas não só isso. Todos os cursos famosos da internet, eles utilizam essa técnica do shadowing. Teve um curso que, época de Black Friday, né? Início do mês de agora de novembro, lançou ali... Uma nova turma, tava cobrando 12 parcelas de R$197 ao todo, né, para adquirir o curso, e dava ali um total de 2.300 e alguma coisa, né? Eles utilizam a mesma técnica de shadowing,
que é o espelhamento. Então você vai adquirir esse curso para você entrar lá, ter vídeos de música, séries, que nem o meu cronograma também tem. Mas aí você vai estar pagando R$2.300, né? Por um curso que oferece a mesma coisa que meu cronograma de R$17. Eu sei que parece bom demais pra ser verdade, gente, mas não é golpe. Não é golpe, não é tipo, nossa, é furada. Não é, gente. É só aqui a teacher querendo tornar o estudo acessível. Porque sabe o que acontece? Essa técnica, qualquer pessoa consegue aplicar ela gratuitamente online. Se você for na rede social vizinha agora, pesquisar um vídeo em inglês, você consegue aplicar. O que foi que a professora fez aqui, né, a teacher? Eu simplesmente peguei, coloquei numa ordem lógica, numa sequência lógica, então não é também conteúdo vídeo aleatório, né? Você tá começando desde o início, então eu peguei ali vídeos que para uma pessoa de nível iniciante ela vai entender. Vai seguir ali uma sequência lógica para você não ter que ficar pesquisando o material. Elaborei todo esse conteúdo para vocês e disponibilizei. E aí eu pensei comigo mesma, cara, eu não vou oferecer considerando que eu tô pegando vídeos que estão disponíveis online gratuitamente, eu não vou pegar e oferecer isso por um valor super, absurdamente caro, que nem esses cursos fazem. Porque eles utilizam músicas que não são deles, vídeos de séries que não são deles, e aí cobram esse valor super alto, só porque daí vai ter o comentário ali do professor do lado. Que vocês não precisam comentar do professor, né? Vocês conseguem fazer ali atividade sem o professor do lado. Quando você era bebê, você tinha sua mãe e seu pai falando toda hora pra você, olha, isso daqui é tal, tá, isso daqui é tal. Não, vocês aprenderam, né? No começo eles falaram, ó, mostraram ali as palavras, mas com o tempo vocês foram entendendo, juntando palavras, enfim. Então imagina hoje em dia, né? Então é que eu tenho consciência, tá, gente? É que eu tenho consciência, por isso que eu não tô cobrando absurdamente caro nesse conteúdo. Mas, como eu já citei anteriormente, esse cronograma por R$17, ele só vai ficar disponível nesse valor para essa primeira turma. Depois a gente vai aumentar um pouquinho o valor, vai ainda estar por um preço acessível, tá? Mas não vai estar por R$17. Então, se você quiser por esse valor, adquira já. Vai lá no link da bio, clica aqui na minha foto, porque a questão ali do cronograma, por que é melhor do que você estudar sozinho? Porque quando você for estudar sozinho, o que vai te desmotivar? Tem que ficar pesquisando conteúdo. Eu sei que vai te desmotivar porque não é fácil. Não foi fácil pra mim. Pra eu montar esse cronograma, principalmente, nossa, é muito difícil achar vídeos específicos para nível iniciante. Vocês não têm noção. Você tem que vasculhar. Porque achar vídeo de série, que é ali um nível intermediário avançado, é fácil. Agora, pega um nível iniciante. Um vídeo que ele, do começo ao fim, ele vai ter vocabulário para iniciante, que a pessoa não vai conseguir acompanhar. Não é muito fácil não você vasculhar, tem que vasculhar bastante a internet. Então, por conta disso, esse cronograma ele é ideal, porque aí você vai ter ele pronto, você tem todos os vídeos na palma da sua mão, você só tem que acessar. Você adquire lá o cronograma, todos os dias você só vai ter que acessar e fazer as atividades. Eu sei que é uma grande desmotivação, é o que a maioria dos alunos eles acabam desistindo de estudar o inglês, principalmente quando eles estão pegando ali sozinhos, por conta de, nossa, o que eu vou estudar hoje? Vou ter que pesquisar, onde que eu vou achar um vídeo do meu nível? Vai lá na internet, pega um vídeo de uma série que ele gosta, só que é avançada pro nível dele, considerando que ele é iniciante, assiste várias vezes, não entende nada, e aí fica tipo, nossa, eu não tô conseguindo, desiste do inglês. Claro, porque você tá pegando ali vídeo que tá além do seu nível agora. Tem que ir aos poucos, gente. Você tem que seguir ali a lógica, você tem que seguir uma sequência lógica ali, tá? Dos vídeos. Então, vai lá no link da bio, adquira já o seu, para de procrastinar esse inglês. Gente, ele é essencial, ele pode mudar a sua vida, a sua qualidade de vida. Se a gente for pensar assim no quesito emprego, profissão, falo disso toda hora pra vocês, né? Tem empregos remotos que você pode trabalhar remotamente aqui no Brasil, como recepcionista, suporte ao cliente, call center, que só requerem o inglês. E aí, se você for ver o emprego desses aqui no Brasil, você vai estar ganhando R$2.000. Ganhando, mesmo emprego, mesma vaga, só que ganhando em dólar, de R$2.000 você passa a ganhar 6 mil. R$7.000 por mês para uma mesma vaga, que no Brasil é super desvalorizado, né? R$2.000. Às vezes menos, tem gente que ganha um salário mínimo, que é menos de R$2.000 aqui no Brasil, né?
Perdeu, deu ali um negócio. Então considerem isso, tá? Vai lá no link da bio, adquira já o seu e comece a estudar hoje, tá? Hoje já faz as suas práticas. Eu sei que tá no final do dia, então se você não conseguir hoje, tudo bem. Começa amanhã, então, a praticar a sua fala do inglês, tá? Pessoal, amanhã estaremos de volta. Segunda a sexta-feira temos live aqui, às 19 horas, tá? E aí vocês bateram nossa meta. Então lá no grupo, se vocês não tiverem conseguido entrar no grupo pelo link do TikTok, pesquisa na rede vizinha a professora. Na rede vizinha, aquela... como é que fala? Aquela rosinha. @teachercamilaotaviano e vai no link da bio daquela rede social. Bye, Win! Então, gente, vai lá na rede social vizinha, aí clica no link da bio e entra no Zap, que é por lá que eu estarei encaminhando o material das frases da aula de hoje e o quiz de fixação, tá bom? Um grande beijo e até amanhã. Bye, bye, everyone! See you! Obrigada, André! Bye, bye! See you!